Bem-vindos à nossa sala de guerra financeira. Eu sou estrategista de negócios. E eu sou analista de dados. Olha, hoje a gente não vai só olhar para números, não. Nós vamos transformar dados em um verdadeiro plano de batalha para vencer em 2026. No cenário econômico que está se desenhando para 2026, isso aqui não é mais só um conselho, é a regra do jogo. A sobrevivência de uma operação Vai depender diretamente da inteligência financeira dela. Simples assim. Os dados não mentem. É exatamente essa a pergunta que a gente precisa responder. E o nosso primeiro movimento é entender o terreno. Exato. Antes de qualquer coisa, vamos mapear o campo de batalha que está vindo por aí. Para a gente conseguir montar uma estratégia que realmente funcione, que seja vencedora, a gente precisa primeiro analisar as condições desse campo de batalha. Isso com base em dados concretos, tá? A intuição ajuda, claro, mas os dados são nossa inteligência militar. E o nosso relatório de inteligência é bem claro. Dá uma olhada nesse cenário. A gente está falando de uma taxa Selic lá nas alturas, batendo entre 12% e 13%. E uma inflação que não dá trégua, de 4,5% a 5,5%. E o que isso significa na prática, na hora da batalha? Significa um crescimento do PIB bem lento e um ambiente de altíssimo risco, que vai exigir uma precisão cirúrgica em cada passo. Agora, tem um detalhe aqui que é muito interessante e que pouca gente está prestando atenção. O nosso adversário não é só a economia, é o próprio calendário. Pois é, 2026 vai ser um ano curto, com menos dias produtivos por causa de feriados e, claro, da Copa do Mundo. Ou seja, cada dia de faturamento vai ser ainda mais valioso. Ok, com o terreno todo mapeado, o próximo passo é fortificar a nossa base. E a muralha da sua fortaleza, a sua primeira e mais importante linha de defesa, é o seu caixa, não tem outra. E o indicador-chave para essa defesa se chama liquidez. Pensa nela como se fosse a sua munição. É a sua capacidade de pegar ativos e transformar em dinheiro vivo, para pagar as contas do dia a dia. Exato. Sem liquidez, a melhor estratégia do mundo não serve para nada. É como ter um tanque de guerra sem combustível. E essa analogia da caixa d'água ilustra isso perfeitamente. Pensa no seu fluxo de caixa como um reservatório. As vendas são aquele cano de entrada que enche a caixa. E os custos, as despesas, são as torneiras de saída, que esvaziam. O objetivo é bem simples: garantir que a água que entra seja sempre mais do que a água que sai. Então, o ponto crucial é esse. O objetivo estratégico é sempre encurtar o ciclo. Ou seja, diminuir o tempo entre o dia que você paga seu fornecedor e o dia que você recebe do seu cliente. E quanto mais curto for esse ciclo, mais ágil e eficiente vai ser a sua máquina de guerra financeira. E os dados de fluxo de caixa vão mostrar isso, na hora. Beleza, agora que a nossa base está segura, vamos para a próxima manobra. Caçar os inimigos ocultos. Aqueles que estão drenando os seus recursos por dentro sem você nem perceber. Os vazamentos de lucro. Olha, toda a operação, até as mais lucrativas, tem vazamentos. São aqueles pequenos custos, despesas que passam batidos, sabe? Ineficiências que, quando a gente soma tudo no final do mês, representam uma pequena fortuna. A questão aqui não é se eles existem, mas se você já conseguiu identificar e estancar esses vazamentos. E a gente pode classificar esses vazamentos em duas categorias. Pensa nos custos fixos como o condomínio do seu prédio. Você paga todo mês, usando muito ou pouco. Já os custos variáveis são como os mantimentos da sua despensa. Eles estão ligados diretamente ao quanto você produz e vende. E aqui estão as ordens de combate para fechar essas torneiras. Primeiro, revise cada custo fixo que não agrega valor. Segundo, otimize a gestão de estoque. Terceiro, domine o seu custo da mercadoria vendida, o famoso CMV. E por último, mas talvez o mais importante, mantenha uma disciplina financeira rigorosa. Separe o que é da empresa do que é pessoal. Muito bem, com as defesas fortalecidas, chegou a hora de partir para o ataque. E a nossa arma mais poderosa nessa guerra não é o produto em si. Mas sim a estratégia por trás do preço dele. É nesse ponto que os dados se transformam numa arma de ataque. E que isso fique bem claro, num mercado volátil como o de 2026, com inflação, precificar olhando só para o custo antigo é a receita para o fracasso. É como tentar navegar olhando para o rastro que o barco deixou para trás, e não para os dados que o horizonte está te mostrando. A estratégia superior, a jogada de mestre, é a precificação dinâmica. Basicamente, ela usa inteligência artificial para ajustar os seus preços em tempo real, se baseando na demanda, na concorrência, no comportamento do mercado. É a adaptação na sua forma mais pura e inteligente.
Pensa na inteligência artificial como um termômetro de mercado. Ela vai lá e mede a temperatura da demanda e da concorrência em tempo real. E com esses dados em mãos, ela faz uma análise preditiva, prevendo o comportamento futuro e te sugere o preço perfeito para maximizar o lucro naquele momento exato. É a ciência de dados aplicada na arte de vender. Ok, nós já temos estratégia de defesa e a de ataque. Agora, a gente precisa de um painel de controle, um cockpit. Para monitorar a batalha em tempo real e ter certeza de que todos os números estão apontando para a vitória. O primeiro indicador do nosso painel é o EBITDA. Ele mede a pura eficiência operacional do negócio, sabe? Tira da frente os efeitos de decisões de financiamento ou contábeis. E, em outras palavras, ele mostra se o motor da sua empresa é potente e se ele está funcionando direitinho, gerando caixa. Em seguida, o ponto de equilíbrio. Esse número é crucial. Ele diz o volume exato de vendas que você precisa para que suas receitas cobram todos os seus custos, fixos e variáveis. E saber isso em 2026, que é um ano curto, é fundamental para planejar metas diárias e garantir que o negócio não termine o dia no vermelho. E, finalmente, a margem líquida. Para mim, esse é o placar final do jogo. Exato. De cada real que entra com a venda, quanto realmente sobra como lucro lá no final, depois de pagar absolutamente tudo. Esse é o indicador supremo da lucratividade. E enquanto se executa todo esse plano, é preciso lembrar sempre desta regra de engajamento crítica. Conceder crédito sem uma análise rigorosa não é uma venda. É assumir um risco que pode, simplesmente... Bom, essa análise toda forneceu à inteligência o mapa do campo de batalha. Mas, como em toda guerra, a execução no dia a dia depende do comandante. A pergunta final é: quem está no comando se sente pronto para liderar o negócio rumo à vitória em 2026?